Você sente que ler a Bíblia é uma obrigação pesada de ser feita? Talvez você sente isso porque você está vendo a Bíblia somente como um livro de regras a ser seguido. E a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é uma carta, é um convite, é um livro onde você fala diretamente com o autor, onde você tem prazer em se relacionar com o autor. É sobre isso que nós vamos falar hoje no último vídeo da série sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre a Bíblia como um relacionamento e não como uma obrigação. Relacionamento, sim. Obrigação para ser feita de qualquer forma, não. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gleison Martins. Esse aqui é o último vídeo da série nosso sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. E hoje a gente vai concluir dessa forma. Eu preciso te falar que a Bíblia é um livro de relacionamento. Relacionamento. Você está aqui nesse canal pela primeira vez? Se você está seguindo os vídeos da semana toda, você já está inscrito nesse canal, né? Então, mas vale a pena lembrar. Se você ainda não está inscrito, se inscreva nesse canal. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso Vida com Propósito, nosso bate-papo diário, onde a gente aprende junto sobre a Palavra de Deus, sobre princípios bíblicos, sobre inteligência emocional, sobre família, tudo o que a gente precisa para ter uma vida com propósito. Então, eu preciso que você se inscreva nesse canal. Você clicando no botão se inscrever, você vai estar inscrito, óbvio. E todo dia, quando eu postar um vídeo novo, você não vai perder, não vai ficar de fora, a gente vai aprender junto e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? E se você quiser, a única forma que eu te peço para você me ajudar a entregar esse vídeo, a entregar essa mensagem para mais pessoas, primeiro que você pode compartilhar, mas eu vou te pedir para você curtir esse vídeo. Curta o vídeo, tem um joinha assim? Curta o vídeo. É a única forma que você me ajuda de alcançar que o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai entregar para mais pessoas. E assim o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, tá bom? Sem mais informações, o nosso versículo tema de hoje, João 15:4, o verso, a parte A, só o iniciozinho. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quem fala isso é o próprio Deus. Jesus diz isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Gente, por que eu quero terminar essa série te dizendo que a leitura bíblica não é uma obrigação, e sim um propósito de relacionamento? Porque muita gente, cara, hoje vai ser um vídeo mais reflexivo. Refletivo é de refletir. Enfim, você entendeu. Por que eu quero fazer dessa forma? Porque muita gente lê a Bíblia como uma obrigação. Meu Deus do céu, eu tenho que ler, cara. Porque senão eu vou pro inferno, porque... E você perde o prazer. Você perde o propósito da intimidade. Você não escuta a voz de Deus quando você lê a palavra. Então, assim, é como se você fizesse uma coisa por obrigação. Quem faz alguma coisa por obrigação e faz com prazer? Quem faz alguma coisa por obrigação e aprende com aquilo? Ninguém. Se você está fazendo por obrigação, quer dizer que você não queria fazer aquilo. Quer dizer que não é uma coisa prazerosa para você. Você está fazendo porque é obrigado a fazer. E muitas das vezes a gente faz uma coisa obrigado que a gente não gosta. Então, você tem que ter prazer em ler a palavra do Senhor. Então, por que eu quero falar isso? Sabe o que Deus quer? Relacionamento. O propósito de Deus com a humanidade sempre foi relacionamento. Relacionamento. Deus quer relacionamento e não um ritual. Meu Deus, eu preciso ler. Tem pessoas que são disciplinadas, mas disciplinadas na obrigação e não no relacionamento. Tem pessoas que são disciplinadas. Meu Deus, todo dia eu levanto de manhã, mas eu preciso ler um versículo. Cara, mas não reflete naquilo, não guarda. Tem o resto do dia todo na bagunça da forma errada. São pessoas que são disciplinadas na obrigação e não no relacionamento. Você consegue compreender a diferença? O que é relacionamento? Relacionamento é intimidade. Eu converso com quem eu gosto. Eu escuto quem eu gosto. Eu tenho prazer em estar na presença de quem eu gosto. É isso que o Senhor quer. Quando você abrir a palavra de Deus para ler, para estudar, Deus está querendo dizer que, olha, eu estou aqui para a gente conversar. Isso é relacionamento. E não uma pessoa que vai abrir por abrir, vai ler por ler e não tá nem aí do que está escrito. Leu, entendeu, amém, não entendeu, problema, e segue a vida. Deus não quer isso. Então, a primeira coisa que eu preciso que você guarde é isso. Deus quer relacionamento, não ritual. Ritual tem um povinho que faz aí por obrigação. Não, nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele quer relacionamento. Então, a Bíblia
necessita dessa intimidade, tá bom? Outra coisa, leia a Bíblia, se aprofunde na leitura, no relacionamento com Deus por amor, não por medo. Tem gente que, como eu disse, é disciplinada no ritual, mas porque tem medo. Meu Deus do céu, se eu não ler isso aqui, eu vou pro inferno. Eu preciso ler. Tem a vida toda na bagunçada, mas todo dia tá lá com um versículo lá, posta aquele versículo no Instagram, bonitinho, Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o resto do dia, o resto da vida, uma bagunça toda. Não, mas eu preciso fazer isso aqui, porque senão vai dar ruim pra mim. Sabe o que é isso? É medo. O Senhor não quer que nós tenhamos medo dele. O Senhor quer que nós possamos ter amor por Ele. Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus por amor, por prazer. Não porque você tem medo de ir para o inferno, não porque você tem medo de ser condenado com aquilo que está escrito ali. Deus não quer que a gente tenha medo dele. Deus quer que a gente o ame. Você compreenda? Então, assim, o amor, ele impulsiona o relacionamento e não a culpa. No amor não há medo. 1 João 4,18. Presta atenção nisso aqui. Outra coisa. Deus, ele quer moldar os seus sentimentos e a sua atitude. Como que eu faço isso, Gleice? Como que eu tenho os meus sentimentos moldados, a minha atitude moldada, a minha forma de ser moldada? Quando você pratica a leitura bíblica, quando você guarda aquilo no seu coração por prazer. Quando aquilo é uma coisa que você gosta. Como assim, Gleice? Como eu disse lá no início, tem pessoas que fazem por fazer. Se você pega um texto que te ensina uma verdade muito forte, muito profunda sobre caráter, sobre sentimento, sobre atitude, sobre, sabe? Mas você não guarda aquilo, entrou no ouvido, saiu no outro, você leu e não guardou, não praticou, não aconteceu de nada, que transformação que essa palavra vai trazer para você? O que isso vai mudar na sua vida? Nada. Porque você fez por fazer. Então, assim, a leitura bíblica, ela transforma, mas ela transforma, sim, o coração, a mente de quem pratica, de quem guarda, de quem vive, de quem tem prazer naquilo que está fazendo. Você compreende? De quem tem prazer no relacionamento que está tendo ali com Deus naquele momento. É por isso que eu falo que o Senhor, ele não quer que a gente seja robô. Deus não quer que a gente seja, marionete. Não, cara, Deus criou pra gente ser amigo, íntimo, sabe? Parceiro, pai, filho, irmão. É isso, é intimidade. Então, assim, faça por fazer, não faça por fazer, faça por merecer, sabe? Faça da forma certa. Como eu disse hoje, a sua leitura bíblica, a gente está falando sobre Bíblia, então vou permanecer nesse tema. Não pode ser uma coisa, sabe, de qualquer forma. Se aprofunde, leia, mergulhe na palavra. E a última coisa que eu quero te falar, pra gente concluir o vídeo e a série da semana, quando você puder, sempre que puder, crie um ambiente especial para você se encontrar com Deus. Gleison, o que é isso? O que é isso? Imagine que você está no ônibus lendo a Bíblia no ônibus, no seu celular. Você pode? Claro. Deve? Pode, sim, deve também. Mas você acha que você vai ter mais proveito você lendo no ônibus, ou você lendo em casa, num ambiente tranquilo, ou você lendo lá no seu trabalho, no horário de almoço, num ambiente tranquilo, silêncio? Às vezes Deus está falando com você, mas a voz de Deus está se misturando com as distrações. A voz de Deus está se misturando com o ambiente. A voz de Deus está se misturando. Às vezes Deus está falando e você não está ouvindo. Então, a minha última dica para você, se for possível, crie um ambiente. Por que a gente vai para o monte orar? Porque o monte é um lugar reservado. Cara, você vai, você grita, você chora, você pula e ninguém tá nem aí para você. E ali é você e Deus. Não tô falando para você ir para o monte, é só um exemplo. Mas assim, que você possa criar esse ambiente, que você possa criar esse momento íntimo entre você e Deus. Gleice, é um cantinho que eu tenho na minha casa, é um momento que a minha esposa não tá, que o meu filho não tá, é um momento que eu saio para fazer uma coisa. Então aproveite esse momento. Eu tenho certeza que você vai se aprofundar e Deus vai falar com você, tá bom? E se você é uma pessoa que tem dificuldade
Eu preciso te dizer que você, Gleison, mas eu leio, eu não entendo, eu não compreendo, eu não guardo as coisas que eu não consigo entender. Eu criei um guia para você. Tá aqui no primeiro link na descrição esse guia. É um guia que eu criei, que eu fiz com todo o carinho, que vai te ajudar na sua leitura bíblica, vai te ajudar a você entender os porquês da Bíblia, o que cada situação, como que eu posso ler e entender aquilo, como que eu posso aplicar aquilo na minha vida, quais são os erros que eu cometo quando eu faço a minha leitura bíblica, quando eu pego a Bíblia para ler eu não entendo porque eu estou cometendo certos tipos de erro. Eu falo tudo isso, é um e-book que você pode ler no seu celular, no tablet, no computador, você pode ler onde você quiser e o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai aprender muito. Eu que fiz para você, então clica, tá aqui na descrição, você entra na descrição, tem um link, clica e é para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nós temos uma sexta-feira poderosa, abençoada na presença de Deus e que tudo dê certo. E se não der, ainda está no controle de Deus, tá bom? Tamo junto e até a próxima semana.